no capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui. João, capítulo de número 5. Oh, aleluia. Vamos ler somente o versículo de número 13 e 14. Glória a Deus. João 5, 13 e 14. Quem encontrou aí? Dá uma glória a Deus. Quem não encontrou, tenha misericórdia. Olha lá, misericórdia, meu irmão. Ajuda aí, ajuda aí. Encontrou? É muito serviço esse irmão. É 5, João 5, 13 e 14. Nós vamos ler, tá bom? Diz assim, ó. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Vamos ler todos juntos no 14, no 3. 1, 2, 3. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Amém, meus amados? Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos lendo um texto aqui, fala sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia diz que este homem estava em volta daquele tanque como muitos outros. Tinha uma grande multidão de enfermos, coxos, cegos, muita gente doente em volta de um tanque. E a palavra diz que uma vez por ano descia um anjo do céu e ali movia as águas. E aquele que entrasse primeiro seria curado. E Jesus, já estando no nosso meio, na forma humana, a Bíblia diz então que Jesus subiu também, aleluia, para a festa da Páscoa em Jerusalém, e ele parou próximo a esse tanque. E ele viu, avistou esse homem que nós estamos falando, que foi curado. Esse homem estava ali em volta daquele tanque, esperando um anjo descer e mover as águas, e esperando um homem colocá-lo dentro do tanque. 38 anos esse homem estava em volta daquele lugar. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. 38 anos de espera. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo que ele estava ali, aleijado, tanto tempo, ele era um paralítico, irmão. Não era uma pessoa comum que poderia entrar, tinha que ser levado por alguém. E a Bíblia diz que Jesus, se aproximando dele, vendo que ele estava há muito tempo naquela condição, o Senhor se aproxima dele e fala: queres ficar são? E ele, meio sem entender, ele falava: não tem ninguém para me colocar no tanque, ou seja, não tem nenhum homem que quando o anjo desce, move as águas, possa me colocar no tanque. Mas ele não estava entendendo o propósito de Jesus ali. Ele não conhecia Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus perguntou se ele queria ficar são. Ele pensava que era ainda aquela situação de entrar nas águas. Mas Jesus não. Jesus perguntou para ele: você quer ficar são? É agora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É neste momento. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele: olha, levanta, pega o teu leito e anda. E ele se levantou e saiu andando. Quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, irmão, o que nós precisamos? Só crer. Irmão, você crê, você recebe. O homem estava há 38 anos esperando talvez um outro homem, talvez um parente, talvez alguém, talvez até um anjo descer para mover as águas. Mas quando Jesus se aproximou dele, viu ele 38 anos ali esperando para ser curado, Jesus perguntou: você quer ficar são? E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus liberou uma palavra para ele: levanta, pega a tua cama e anda. E segundo o texto que nos relata, os nossos contemporâneos, vamos dizer assim, eles eram religiosos, e a lei dizia que no sábado tinha que ser guardado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus curou este homem no sábado. E muitas vezes tem pessoas que estão guardando o dia
para buscar a Deus, para receber algo de Deus. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Todo dia é dia de Jesus. Todos os dias, se você elevar o seu pensamento em Deus e crer que Ele te ouve, é só pedir que a vitória vem. Quem acredita nisso? E a Bíblia diz então que Jesus ali o curou. Um paralítico de repente levanta e vai, aleluia, louvado seja Deus. O pessoal que viu ele ali falou: mas quem foi que curou você? Ele não sabia quem era. Porque Jesus, quando ele liberou a palavra, ele saiu, porque havia uma grande multidão naquele lugar. E a Bíblia diz que depois o Senhor ouviu no templo, aonde nós lemos aqui, ó. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus então viu ele lá pulando, saltando lá no templo. E aí Jesus falou: já vi que você está bom agora, está firme. Ele falou: olha, presta bem atenção. Olha que texto lindo. Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Esse é o texto. Esta é a palavra que Deus vem nos dar. Por quê? Irmão, você acredita mesmo que a situação que você está passando ou vivendo, ela é a pior? Não é. Existem coisas muito piores. Quem acredita nisso? Então eu trago isso para nós nos dias de hoje. Quantas pessoas reclamando, até murmurando, e Jesus diz a mesma coisa. Jesus fala: aí, eu vejo que você já está são, então não peques mais. Por quê? Bom, porque é o pecado que vai condenar o homem, é o pecado que leva o homem ao sofrimento, à dor. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, disse: eis que já estás 38 anos, irmão. O homem ali aleijado, não andava. O Senhor colocou de pé, e a Bíblia diz que ele estava no templo. E Jesus ali viu e falou: eu vejo que você já está são. Aí deu um alerta para ele. Disse para ele: olha, preste atenção, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que uma doença? O que é pior do que um cara estar paralítico há 38 anos? Talvez ele pense. Eu vou dizer para você: pior do que uma doença é a morte. Sim ou não? Pior do que a morte é o inferno. E pior do que o inferno é a segunda morte. Como assim a segunda morte? Neste plano de vida todos nós devemos passar, enfrentar a morte. Mas aquele que serve a Deus não deve enfrentar a segunda morte. Por quê, pastor? Porque é muito pior. É um sofrimento eterno. Então, muitas vezes o Senhor fala conosco, o que nos leva a passar por situações piores é o pecado. Glória a Deus. Jesus o curou, mas também o alertou sobre o que lhe poderia acontecer se continuasse vivendo no pecado. Quem está entendendo isso? E a Bíblia diz, irmão, em nome de Jesus, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça. Quem está entendendo? Gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus. Somente Ele pode livrar o homem do pecado. Somente o Senhor habitando em mim e em você, que nós podemos, aleluia, ser livres do pecado. E muitas vezes nós estamos falando, aleluia, com pessoas que eles não têm entendido aquilo que Deus está falando. Mas Deus, Ele não quer só abençoar. O que Jesus falou para aquele homem: eu vejo que você não está são, mas não peques mais. Porque se você continuar no pecado, vai vir uma coisa muito pior. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas o que é pior? O cara 38 anos aleijado, deitado ali, esperando alguém. Jesus chega, levanta ele, coloca de pé. Tá bom, tá são. Jesus o alerta: estou vendo que você já está bom, não peques mais.
para que não te suceda coisa pior. E esse alerta serve para nós também nos dias de hoje. A bênção, ela é gratuita. Quem acredita nisso? Você veio buscar, você vai levar. Em nome de Jesus, é só crer que Deus está falando no meu coração que Ele já abençoou você nesta noite. O Senhor falou, olha, eu trouxe esse povo aqui porque eu, aleluia, amo este povo. E sei o que eles têm passado. Eu sei que eles têm, aleluia, sofrido muito. Mas hoje Deus coloca em você algo especial. Hoje Deus levanta você do chão. Hoje Deus levanta você, aleluia. Hoje Deus seca as suas lágrimas. Hoje Jesus te cura. Hoje Jesus faz algo em prol do teu casamento, da tua família. Mas Ele também diz para você: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E esse pior, irmão, é exatamente isso. Jesus te cura da doença e você morre atropelado. Para onde você vai? Quando o Senhor fala para que não suceda coisa pior, pior do que o que você está vivendo hoje, aleluia, é a morte. E pior do que a morte é o inferno. E pior do que o inferno é a segunda morte. E essa nós não devemos passar. Somente aqueles que têm Cristo sobreviverão à segunda morte, ao inferno. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Por quê? O pecado nos cerca de muito perto, meu irmão. Muito perto. Ô pastor, não dá, irmão, porque Jesus habitando em você, Ele te fortalece. E Ele te livra do pecado. Ele te livra só da doença, não. Ele te livra do pecado. Ele te livra de tudo que é ruim. E Ele é aquele que te justifica. Quem está entendendo? Ele te justifica. Por que nós temos que ter Cristo? Porque Ele é o Filho de Deus, irmão. Ele é o único, aleluia, que pode nos livrar do pecado, do fogo do inferno, da doença, qualquer mal que está sobre a terra, e até mesmo quando você não estiver mais nesta terra. Porque nós vemos muito superficial. Jesus olhou para aquele homem e viu que ele estava são. Mas Ele falou, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu posso ouvir glória a Deus? Aí você me diz, pastor, como é que eu não vou pecar? Se o pecado me rodeia tão de perto, irmão, só tem uma maneira do homem, aleluia, não é que ele não vai pecar, ele não vai viver mais no pecado. Quem está entendendo? Pastor, mas se eu aceitei Jesus eu posso pecar? Não, irmão, você não vive mais no pecado. Por quê? Porque Jesus te liberta, porém você peca. Você é falho. Enquanto você estiver nesse corpo, você vai falhar, você vai cair em algumas áreas. Mas Jesus, o teu Senhor, Ele vai te justificar. Quem está entendendo? Então nós corremos agora para o plano de saúde. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Não é só a vida aqui não, é a vida eterna. Eu posso ouvir glória a Deus? É o dom gratuito de Deus. Através de quem? De quem que você vai ter vida eterna? Através de quem, meu irmão? Jesus Cristo, através de nosso Senhor Jesus. Não tem outro. É o único que pode garantir, aleluia, a vitória. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas e aí, pastor, eu recebi Jesus. Quantos crentes já receberam Jesus e estão pecando? Meu irmão, presta atenção. Quando você tem Cristo, você tem um advogado. Você, quando não tem Cristo, você não tem absolutamente nada. Quando você tem Cristo, Ele advoga a sua causa, seja o que for. Você o recebeu como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele está diante de você. A sua vida não está mais na mão do homem, a sua vida não está na mão do diabo, a sua vida não está na mão nem da sua própria vida, nem você tentar querer fazer o que você quer. A hora que Deus falar não faz mais. Então Ele é o meu advogado, Ele me justifica. Eu posso ouvir glória a Deus? E aqui diz em 1 João 2, vamos abrir aí, 1 João lá no final, pega lá de Apocalipse para cá, voltando. Apocalipse, vem para o final, vem 1 João, tá? No capítulo de número 2. Olha aqui que coisa interessante, irmão, que o apóstolo João fala no versículo 1 e versículo 2. Tem gente que fala, mas receber Jesus, irmão, não tem como o homem não pecar. Quem está entendendo? Não tem como, é muito fácil não pecar. E é por isso que nós precisamos de Cristo. Para quê? Para que o Senhor venha advogar a nossa causa. Quem está entendendo?
Eu caio, eu recorro a Ele e Ele me levanta. Quem está entendendo? Senhor, me perdoe, eu caí, eu falhei. Olha o que diz aqui no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor fala a mesma coisa que Ele disse para aquele homem. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas, se eu tenho Cristo, e porventura eu pecar, eu recorro a Ele. Quem está entendendo? Senhor, me perdoa. E Ele me absolve. Quando? Quando eu me arrependo daquilo que eu cometi, então Ele advoga a minha causa. E Ele garante a minha vitória. Quem está entendendo? Então está escrito aqui, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Ele, irmão, é a propiciação. Ele é o favor de Deus. Ele é aquele que está do nosso lado, para que nós não caiamos. Mas se nós cairmos, Ele nos levantará. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz que somente através de Cristo que nós poderemos, aleluia, vencer qualquer tipo de mal, vencer até mesmo o nosso ego, o nosso querer, porque o diabo já foi derrotado. O que falta então? Falta você vencer o seu orgulho, vencer eu acho, eu penso, e você não vai conseguir sozinho, porque Deus, aleluia, tem que habitar em você. E só há uma maneira, se Deus habitar em você, quando você o recebe como único. Repete comigo, único. Suficiente. Salvador da minha vida. Só Ele pode mudar qualquer circunstância, situação, pessoa, coração, mente. Só Ele pode. Tudo foi dado a Ele. E muitas vezes nós não recebemos Jesus. Nós recebemos Jesus, nós recebemos todas as religiões da terra. Tem gente que tem e fala, tudo que é de Deus é bom. Não é não, nem tudo vem de Deus. Nem tudo vem de Deus. Não é verdade? O que é de Deus, irmão, é puro e santo. Quem está entendendo? O que é de Deus, irmão, é no caminho reto. O que é de Deus, aleluia, é gratuito. Quem está entendendo na glória? O que é de Deus é de graça, é pela graça que sois salvos. E quando você reconhece a bondade de Deus para com você, você recebe o seu filho. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu não servia para ser Deus, não. Porque se eu mandasse meu filho para morrer por vocês, se não, meu irmão, não aceitasse meu filho, eu ia acabar com a sua vida. Quem está entendendo isso? Mandei meu filho para morrer, eu não quero saber de Diego, não. Eu não quero do meu filho. Vai morrer também. Quem está entendendo? Então é por isso que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. E Ele provou o seu amor por nós, quando Ele deu o seu Filho único, para que morresse por nós. E para que nós tivéssemos uma chance, uma oportunidade, de vencermos o mal, através do nome de Jesus, e do conhecimento da palavra de Deus. Quem está entendendo? E é isso que Deus quer. Ele quer que você, aleluia, acorde. Que você, aleluia, em nome de Jesus, não seja só curado, não seja só abençoado, não seja só uma pessoa próspera. Não, Jesus está falando conosco algo especial. Olha, vejo que já está ação. Ele está dizendo para muitos aqui, olha, eu vejo que você foi curado, eu vejo que você já arrumou um emprego, eu vejo que você pagou a sua dívida, eu vejo que você, aleluia, conseguiu o que você pediu a Ele. Mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o que é pior do que uma doença? É a morte. E o que é pior do que a morte? O inferno. E o que é pior do que o inferno? A segunda morte. E isso, irmão, nós temos que ver. E somente Jesus pode nos livrar deste vale, desse lamaçal. Eu gostaria que você abrisse agora em Apocalipse, aí um pouquinho para frente, Apocalipse, capítulo de número 20. Nós vamos ler uma coisa importante. Tem gente que fala, o inferno é aqui. Mas, meu Deus do céu, meu irmão, você precisa conhecer a Deus, porque Deus vai mostrar para você tanto o céu como o inferno. Quando eu vi o inferno, irmão, eu corri para o céu. Quem está entendendo? Falei, eu não quero saber desse lugar mais nem. Capítulo 20, no seu versículo 14 e 15. Quem encontrou aí?
Estão esperando encontrar que eu não estava no lugar errado. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui, irmão? No versículo 14. Vamos lá? 1, 2, 3. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vamos ler de novo? Presta atenção nisso aqui. 1, 2, 3. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui, segunda morte, irmão. Essa vida que nós estamos de passagem, meu irmão. Se você não receber Jesus Cristo aqui, para ele ser o seu advogado, depois que você partir, não, agora eu aceito, agora é tarde. É agora. Olha porque eu não falo, é agora, irmão. Agora que Jesus quer justificar você. Ele quer livrar você do mal, da morte e do inferno. Oh, glória a Deus. Olha o versículo de número 15. Vamos ler? 1, 2, 3. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado. Vamos mais alto. 1, 2, 3. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida Já pensou? Chegar naquele dia lá, qual é o seu nome? Meu nome é José Luiz. Oxe, você não está marcado aqui não. Não, mas você aceitou Jesus? Aceitei Jesus, aceitei tudo que vinha para mim, eu aceitei. Ele fala, pois é, você tinha que aceitar só Jesus, você só precisava de um, quem está entendendo? Você só precisava dele. O seu nome não está aqui. Desce. Vai para o inferno. Tem gente que acha que não, o inferno é aqui. Não, o inferno existe. E ele não foi feito para os filhos de Deus. Ele não foi criado para isso. E tem uma passagem importante, Lucas 16, vamos abrir lá, que o Senhor conta uma parábola importante, que ele fala do rico e Lázaro, né? Aleluia. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Pastor, mas tem diferença? Meu irmão, como tem diferença, irmão? Nem todo mundo, aleluia, que morre, vai para o mesmo lugar. Eu posso ouvir glória a Deus? Lucas 16, versículo 22 e 23. Quem encontrou, dá glória a Deus? Eu posso ouvir glória a Deus mais forte? Aleluia. Vamos ler aqui então? Já encontraram? Lucas 16, ou 16, 22 e 23. Amém? Eu vou lendo aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aí, irmão. O mendigo e o rico. Duas pessoas, duas mortes. Porém, a eternidade dos dois não foi o mesmo destino. Eu posso ouvir glória a Deus? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Se eu morrer hoje, eu serei levado pelos anjos. Por quê? Porque eu tenho minha vida escrita no livro da vida. Mas se eu não recebi Cristo nesta vida, se eu não recebi Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, eu vou ser sepultado. Olha aqui o que diz o 23. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eu estarei no paraíso, um abismo entre nós foi colocado. Aqueles que têm Cristo voltam ao paraíso onde estava Adão. Se nós partimos hoje, quem está entendendo? Aquele que tem Cristo vai para a glória de Deus. A glória de Deus é voltar lá. Jesus é a ponte que nos leva de novo a Deus e ao paraíso. E quem não tem Jesus vai para o Hades. O que diz aqui é o inferno. Esta palavra Hades quer dizer inferno. Mas pastor, no inferno segundo o catolicismo diz que o inferno é o purgatório. Diz que você acende uma velhinha e o cara vai, Se Jesus Cristo, que é a luz, está falando com você nesta noite, que vela que vai poder, aleluia, trazer você de volta.
Que vela que pode abrasar o seu coração? Isso é mentira, isso é engano. E eu vivi isso é mentira. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o sal da terra, Jesus é o Salvador. É Ele que morreu, é Ele que pagou o preço naquela cruz do Calvário por você. E é através dele que você é justificado e levado ao alto céu da glória. Então Deus ele conta uma parábola, aleluia. Que é isso? Uma comparação entre céu, entre paraíso e inferno. Porque estaremos aguardando. Mas aqui está bem claro, meu irmão. Ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha aí, no 23. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ah, mas eu queria tanto ir por aí. Ô, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para pôr na minha boca. Não pode. Tem um abismo entre nós. Você recebeu o que você queria na terra. Lázaro só recebeu os maus. Hoje ele está com Deus e você está aí. Oportunidade você teve. Se você ler o texto, aí ele fala, eu posso ir lá avisar os meus irmãos. Ele fala, se eles não creem no profeta, vamos ler aqui um pouquinho adiante, aqui, deixa eu ver, acho que é o 39, está aberto aí, Lucas? Ó, no 27, perdão, tá? Do 16, 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. O que está escrito? Ouçam. Tem Moisés e os profetas. Não, manda Lázaro. Se eles não acreditam no vivo, vai acreditar no morto. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Irmãos, se Jesus vem em carne e osso, morreu, ele ressuscitou, apareceu a milhares de pessoas, ressuscitaram, deixou seus testemunhos, aleluia. Eles não creram. E hoje a mesma coisa, as pessoas não creem que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo está no nosso meio, Ele abençoa, Ele faz milagre, mas será que Ele não pode livrar da morte? Então Ele pediu aqui na parábola, peça, por quê? Porque não pode sair de onde está, quem está entendendo? Está no inferno, sabe o que é? Aguardando sofrimento ali, mas não é ainda a segunda morte, está aguardando julgamento, não pode sair de lá não. Quantas religiões aí? Não que a gente vai para a luz, principalmente aqueles que não querem deixar o mundo, né? Ele vai reencarnar. Vai reencarnar o quê, meu irmão? Morreu, não tem nada de voltar não. Se foi para o inferno, vai para o inferno. Se foi para o paraíso, está no paraíso. Quem está entendendo? Os mortos não voltarão. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo? Não tem reino na encarnação. Isso é mentira, isso é engano. Esta vida que Deus te deu é para você viver, aleluia, na presença de Deus. E você precisa, para herdar o reino de Deus, crer no Filho unigênito do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Entregar a sua vida para Ele, porque através dele você é purificado, é justificado. E através dele você entrará no reino de Deus. Não tem outro caminho, é só Jesus. Mas a maioria das pessoas, eles creem no que? Na religião, para quê? Porque ninguém quer deixar o mundo, quem está entendendo? Eles não acreditam que há um lugar melhor. Essa é a verdade. Quem está entendendo? Todo mundo fala do céu, mas ninguém quer ir para lá. Então, quem não acredita, aleluia, que Deus, aleluia, tem o céu preparado, ele não pode entrar no céu. E se ele quiser entrar, através de Jesus Cristo, eu posso ouvir glória a Deus? Olha aqui o 29. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ao 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Se aparecer um morto para você, você sai correndo, irmão. Quem está entendendo? Glória a Deus. Fala, meu Deus, assombração, mula sem cabeça. Não, mas não, eu vim aqui para falar para você não ir para o inferno. Quer? Sai para lá, capeta. Você não acredita nos vivos, vai acreditar. Como, pastor? Eu tenho certeza que um dia eu vou ter que abandonar este corpo
mas eu vou ser ressuscitado num corpo glorioso. Glória a Deus. Quem está entendendo? Um corpo glorioso quer dizer um corpo sem pecado, purificado pelas pisaduras, pelas feridas do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta é a promessa de Deus. Enquanto vivemos aqui, nós pecamos, mas somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Mas, irmão, precisamos recebê-lo. Precisamos aceitar o Senhor como o dono da nossa vida, para que Ele venha nos livrar de todo mal, de todo pecado. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E muitas vezes tem gente falando, não tem inferno. Tem sim. E o inferno não é lugar para crente. E o inferno não é lugar para os filhos de Deus. Não foi preparado. Lázaro, segundo a parábola, foi levado pelos anjos. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Mas o rico foi sepultado. Então nós, irmão, quem acredita que se amanhã ou depois eu partir, fica chorando não, irmão, se alegre. Quem está entendendo? Glória a Deus. O pastor cumpriu a missão dele, agora ele está na glória de Deus. Quem está entendendo? Irmão, ei, aleluia. É difícil você ir no velório de um crente quando você vê gente chorando. É mentira, todo mundo acredita na ressurreição. Todo mundo acredita que Deus tem um lugar melhor preparado para aqueles que sofreram, para aqueles que lutaram aqui. Em nome de Jesus estarão na glória de Deus. Mas que vida você leva, meu? Sofrimento terrível aqui, e ainda depois disso ainda vai para o inferno, e depois do inferno ainda vai sofrer a eternidade. E não tem jeito. É por isso que Deus ele dá oportunidades para nós, irmão. O Senhor vem falar aos teus profetas, abre o seu coração, receba Cristo como Senhor da tua vida. João 8, só para nós terminar, 8:51. O Espírito Santo, quem está entendendo a mensagem? O salário do pecado é a morte, meu irmão, aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 51. O Espírito de Deus, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, quem achou aí? Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Este é o pão que desceu do céu. Pão vivo, irmão. O que o Senhor está dizendo aqui? Que o corpo dele que foi moído naquela cruz, aleluia, foi por nós. Quem está entendendo isso? E quem comer, quem aceitar isso, em nome de Jesus, o Senhor o ressuscitará. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor. Olha aqui o que diz de novo, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É isso mesmo? Acho que eu estou no errado, né? Mas é no 8. Irmão, perdão. Oh, meu Deus, erro de serviço. É isso mesmo. É o 51, vamos ler o 51, lê aí. 1, 2, 3. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Lázaro foi levado pelos anjos, e o outro foi sepultado. Então, aquele que guardar a palavra de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus, nunca verá a morte. Quem está entendendo? Pastor, tem coisa pior. Quando Jesus olhou aquele homem, o que ele disse? Vai, não peques mais, para que não venha uma coisa pior. O que é pior do que a doença ou o cara paralítico? É a morte. O que é pior do que a morte? É o inferno. E pior do que o inferno é a segunda morte. E nós não devemos passar por ela. Porque Jesus está dizendo aqui, ó. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Oh, mas o pastor está lá na UTI, lá. Não chore não, irmão. Os anjos estão lá do meu lado. Quem está entendendo? Você que está vendo isso, mas eu não estou vendo nada disso. Os anjos do Senhor falaram, Zé Luiz, chegou a sua hora, eu vim aqui te buscar. E eu com alegria, por quê? Porque quem tem Deus está preparado, sabe para onde vai. Quem está entendendo? Acabou o sofrimento agora. Você já cumpriu sua missão, agora você vai ao seio de Abraão. Você vai encontrar com seus irmãos que serviram a Deus na terra, que foram fiéis ao Senhor. Quem está entendendo a mensagem? Mas se o seu nome não estiver no livro da vida, não tem jeito.
Não tem vela de 7 dias, nem de 12, nem vela de 1 ano. Não tem. Não tem vela, pode acender o que for, não vai. Jesus é a luz, Jesus é o caminho. Jesus é o que te liberta do pecado e te livra da morte. Quem está entendendo? Ele é o advogado e ele é o juiz. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo? Porque tem gente que é assim, né? Ah, Jesus é meu advogado. Tudo bem, ele vai advogar a sua causa, né? Mas tem uma coisa, você tem que se arrepender. Ó, matei uma pessoa, me arrependi, chorei, ele advogou e me perdoou. Estou livre, não devo mais nada. Mas fico falando da vida dos outros e não peço perdão. Quando chegar naquele dia, eu falo, ah, Jesus me livrou da morte. Eu matei uma pessoa e ele me perdoou. Mas se eu não pedir perdão pela fofoca que eu ando fazendo, o que vai acontecer? O meu advogado será o meu juiz. Ah, Jesus agora é juiz, estou salvo. Tá, não. Porque aquele que é o seu advogado será o seu juiz. E é por isso que você tem que ter um advogado bem perto de você. E tudo da sua vida você tem que contar para ele. Tudo, todo o seu pensamento, fala com ele. Para que aquele grande dia você não se surpreenda. Porque o homem precisa se arrepender do pecado e receber Cristo como seu Senhor. Quem entendeu a mensagem nesta noite? Hoje você está sendo abençoado. Hoje Deus está falando a mesma coisa que Ele disse para aquela pessoa. Ei, eu vejo que você está são. Eu vejo que você, aleluia. Eu estou vendo você agora abençoado, estou vendo você curado. Hein? Olha, vai, mas não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. A bênção é gratuita, mas a salvação é só pelo nome do Senhor Jesus. Quem acredita nesta palavra nesta noite? Olha o que o Senhor disse, hein? Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim jamais verá a morte. E eu tenho medo mesmo da morte. Eu, quando eu era meio perturbado, eu ficava olhando para os velórios, vendo os velórios dos caras que morriam. Eu falava, meu Deus, um dia eu vou estar ali. Meu pai, se me enterrarem eu vivo. Quem acredita nisso? O pessoal ficava olhando para mim, aí que eu falei, meu Deus, ridículo. Como é que pode? O lugar tão apertadinho, se enterrar a gente vivo acordar ali. Quem acredita nisso que eu pensava? Meu irmão morria. Aí comecei a vir para o Evangelho, comecei a ver esse negócio aqui, jamais verá a morte. Falei, opa, é aqui mesmo, é comigo mesmo, não quero ver a morte mais não. Quem está entendendo? Então quando eu crio, aleluia, que Jesus vai me levar para o céu, que eu não vou ver mais a morte, Ele vai me livrar da morte. Por quê? Porque Ele já desceu ao inferno para você não entrar lá. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele foi àquela cruz, Ele se fez pecado, Ele se fez maldito por mim e por você. Ele desceu, aleluia, ao inferno, e ao terceiro dia ressuscitou com poder e glória, para que nós pudéssemos, em nome de Jesus Cristo, estar com Ele no céu. Ele tem a chave da vida, Ele tem autoridade e poder para mudar qualquer história, para salvar todo aquele que a Ele se entregar. Olá, mandarabachai. Fica imaginando, irmão, Jesus chegando no inferno, hein? Quando Jesus desceu no inferno, que era capeta correndo, hein? Fala para mim. Falou, diabo, daqui a tua chave, sai fora daqui. Capaz de profundeza, você já é condenado, dá a chave. Porque antes de Cristo, nós pagávamos por aquilo que fazíamos. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a graça, o favor de Deus. Ainda que nós caiamos, que nós falhamos, o nome do Senhor Jesus e o sangue dele derramado na cruz do Calvário justifica a nossa ação. Quem está entendendo? Quer dizer isso? Se ele falar que eu estou absolvido, que eu sou salvo, eu estou salvo. Quem está entendendo isso? Pode o capeta tentar me puxar, pode as pessoas quererem ver o meu fim. Jesus diz, esse aí não. Nesse ninguém toca. A vida dele é minha. Quem está entendendo? Ele entregou a vida dele para mim. Quem entregou a vida para Jesus aqui, meu irmão? O Senhor está falando, é agora a sua vitória, é agora, o Senhor está falando hoje, em nome de Jesus, que você está recebendo. Então não dê lugar ao pecado. Mas se você pecar, você tem um advogado fiel. Não volte, não recue, vai aos pés dele, porque ele é o teu Senhor, ele é o teu Salvador. Quem